E estamos aqui de volta. E aonde nós estamos, hein, pessoal? Mais uma vez aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, na Casa Cor Brasília. Eu sou o Vitor Grimaldi e estou aqui no Espaço Cast, do Espaço Y, a convite do pessoal da Bispo Arquitetura, fazendo o quê? Mais um podcast trazendo informação para você. E hoje eu estou com pessoas aqui diferentes um pouco. Você tá vendo que o Rick não tá aqui, que o Rick tá viajando, tá trabalhando, tá correndo o mundo e nós não podemos parar, né? Então, ao meu lado aqui, eu estou com a Júlia. Fala, se apresente aí, quem é você? Eu sou a Júlia Frazão, sou representante hoje aqui da Paper House. A gente trabalha tanto com revestimento acústico, que é um dos temas hoje, acústica e iluminação do nosso podcast, e também trabalhamos com cortina, persiana, e estamos aí para agregar nessa conversa hoje. Perfeito. Então, nada melhor do que os nossos próprios convidados aqui para se apresentar e falar um pouco para vocês que hoje o nosso tema é um tema peculiar e um tema às vezes até difícil, viu, de ser tratado e às vezes até ignorado, digamos assim, né? Então, vamos trazer aqui, queria que você se apresentasse, estamos aqui. Jonas, pode se apresentar. Pronto, tudo bem, pessoal? Eu sou Jonas Magalhães, sou engenheiro eletricista, especialista em robótica industrial. Hoje eu trabalho com iluminação, a iluminação me resgatou, na verdade eu sempre brinco com isso. Eu sou coordenador de garantia de qualidade dos projetos de iluminação da Audium, faço parte do time do Christian Nascimento, já passa a bola para ele aqui. Isso aí. Christian. Olá, pessoal. Eu sou o arquiteto Christian Nascimento, arquiteto de iluminação, ou conhecido como lighting designer, e também especialista em acústica, coordenador de projetos da Audium. E nessa empreitada de uma área tão específica dentro da arquitetura, a gente enveredou a comunicar sobre o impacto da iluminação e da acústica na vida das pessoas. Isso levou a gente a dar aula. Eu tenho um curso de iluminação, me tornei professor no MBA de Neurolighting. Nós temos uma pós-graduação em projetos de acústica e iluminação e trabalhamos muito no compartilhamento disso para o nosso meio estar mais consciente do impacto da acústica e da iluminação. Então é um prazerzão estar aqui. Pô, espero contribuir ao máximo. Fico feliz aqui de estar, né, presente dessa galera. Que o estúdio que nós estamos foi feito um estúdio aqui da Audium, né, da empresa que o pessoal trabalha aqui. E teve outros ambientes aqui da Casa Cor também, que teve estudos, né, trabalharam toda essa parte. E eu queria que vocês contassem um pouco essa relação de como é essa conexão entre a questão da acústica, esses estudos e como isso está sendo visto hoje, porque assim, a gente fala que isso é uma evolução que antigamente não tinha podcasts, né, nas Casa Cor. Nós estamos aqui dentro de uma Casa Cor, nós temos nessa Casa Cor, nessa edição, 2 estúdios de podcast, então é uma coisa que está evoluindo e acaba que você tem que tratar toda a parte de iluminação, para as câmeras, né, como é que é essa nova visão do que vocês estão trabalhando e batendo tanto na tecla aí? A primeira provocação, Vitor, é interessante porque a galera de arquitetura e de design, quando vê sobre acústica, vem boate, cinema, casa de show. E agora vem podcast. Mas, na verdade, em qualquer lugar onde as pessoas vão ficar e vão se comunicar, vai ter som. Ou seja, em qualquer lugar, a gente precisa ter uma visão sobre acústica. Se a gente precisa reduzir o nível de ruído, como num restaurante, como num espaço de trabalho open plan, que vai ter um monte de gente trabalhando ao mesmo tempo, gente gravando áudio, gente falando no telefone, a gente precisa cuidar disso. Mas vamos lá, focando aqui em podcast, a gente tem que tratar de maneira a reduzir o nível de ruído para que esses microfones captem da forma mais limpa possível, para que quem vai masterizar, quem vai editar isso daí, tenha limpeza e possa trabalhar em cima disso com facilidade. E aí, a gente tem que tratar revestimentos. Por isso, para todo arquiteto e designer é fundamental conhecer, porque muita gente ainda tem a ideia de que a acústica tem cara de caixa de ovo, tem cara de acústica, sendo que dá para ser muito disfarçado, basta ter conhecimento. E acredito que hoje também tem uma evolução até dos materiais, né, de todas as empresas que trabalham com... também acho que foi uma revolução no sentido de... dessas indústrias olharem para um lado mais estético, porque realmente era muito técnico, né, digamos assim, não tinha uma estética agregada a cada produto, né, e assim, você que é um cara que mexe mais até com você falou que é engenheiro eletrônico, né, toda a qualidade, como é que você vê essa questão estética sem perder a qualidade, sem perder a finalidade, né, que a gente busca, porque é isso, a gente sabe que alguns materiais limitam, né, como a refração, a reverberação, tô falando de luz e de som, né, então assim, como é que
é seu desafio aí para você entender isso aí? É interessante porque entrar na acústica foi uma descoberta muito grande para mim, porque eu estava acostumado com o ambiente de indústria. E as soluções em indústria são totalmente focadas em serem funcionais. Beleza, pouquíssimo importa. Sim. É eficácia, ponto. Olha, né? gente, que é um engenheiro falando isso. Aquela briga agora, né, dos arquitetos, designers e engenheiros. Tô brincando. Não, gente, é só... engraçado que tem dia que eu acordo e falo, cara, eu tô muito arquiteto hoje. Nada Mas contra. Precisamos de todos, viu? Tamo junto. Não, isso. mas é legal, é legal. E realmente, assim, eu gostei de vir pra arquitetura por conta dessa humanização que eu senti de verdade. Sair da indústria e vir pra arquitetura trouxe isso pra mim. E isso tem tudo a ver com o caminho que os materiais fizeram. Na verdade, a indústria trabalhava muito bem esses materiais em casas de máquinas, equipamentos de refrigeração sempre usou muito de acústica para isolar o som, para isolar ruído. A gente já tinha isso aplicado em diversos ambientes, por exemplo, de festas, teatros. Tudo isso tinha que ser totalmente funcional. Esses espaços eram fundamentalmente, nossa, que palavra para sair totalmente preto. Era aí que eu queria chegar. Era tudo preto porque era feio mesmo. Eram materiais brutos, era lã bruta, era feito para isolar, para acondicionar, sem beleza nenhuma. Só que aí o pessoal passou a perceber que talvez seria interessante ter esse conforto em outros lugares, né? Só que trazer esses materiais grosseiros que a indústria usa, que os espaços efêmeros usam, para dentro de uma casa, para dentro de um espaço bonito, harmonioso como esse, né? Seria completamente inviável. A gente ia pecar com a estética de tudo que a gente ia tocar. E a indústria ter percebido isso e ter aplicado tecnologia em novos materiais que são tão bons, tão eficientes quanto aqueles, mas são bonitos, foi, assim, fundamental para a acústica chegar em todo lugar hoje. A Júlia que diga, que é uma representante aqui, né? Que os arquitetos chegam para você e falam, mas Júlia, isso é feio. Tinha esse rolê ou não? Tipo... Não, tinha. Igual o Christian tava meio que comentando. O pessoal... queria antigamente só pensava em casca de ovo e muito mais tem que pensar também na segurança dos materiais que você trabalha. Exato. Atualmente, a maioria dos materiais, principalmente com quem a gente trabalha muito representando a Trisoft aqui em Brasília, são tudo materiais que têm garantia tanto certificações técnicas de absorção, como também de autoextinguibilidade, que você tem que ter uma segurança. Uhum. Principalmente pra não acontecer... Lógico que eu acredito na cabeça de todo mundo vem na hora a lembrança da Boate Kiss, né? Exato. Verdade. Que não eram materiais acústicos. Porque, na verdade, uma coisa curiosa é que material que é acústico? Todo material é acústico. O ponto é que a nossa arquitetura é teto duro, parede dura, piso duro. Então, ele é tudo reflexivo. E quando a gente vai tratar, fundamentalmente, a gente põe material absorvente. Mas a reflexão, ela pode ser útil. Então, um vidro pode ser acústico, um gesso acartonado simples pode ser também. É o que eu costumo dizer. Na verdade, tudo tem que ser considerado a partir do projeto. Isso. Do que você busca, né? Eu acredito também que hoje a gente vem rompendo as barreiras que a gente fala aqui no nosso podcast, né? Que nós hoje estamos em parceria aqui com o pessoal, mas no Universo Arc, vocês, que é isso. A gente diz que não tem o certo ou o errado, né? Existe a especificação. Né? Tem ambientes, talvez, que requerem algo mais... que estoure mais o som, né? Sim, depende do que você... E tem uns que, igual o podcast, que a gente precisa menos. Então, assim... Na verdade, é você saber ler o que você realmente precisa e o que está no escopo ali, né? O que você precisa apresentar. A gente estava comentando aqui antes que, assim, Casa Cor, a gente já falou aqui com vocês, que o podcast que a gente fez anteriormente foi com as donas da Casa Cor, né? E a gente trouxe realmente esse desafio de que, para elas, como é que era ter um evento, porque todo mundo acha que Casa Cor aqui é uma representação fiel da nossa casa, de um projeto que a gente vende, né, na vida real. Só que aqui não, aqui é mais uma exposição, porque é um evento, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem uma certa liberdade poética, entre aspas. Exatamente. Então, assim, isso reflete também na maneira da iluminação, né? Da maneira como você quer ter a experiência do usuário, né? Da experiência dentro daquele ambiente. Então, você tem uma certa liberdade. Como é que vocês veem isso, né? Porque senão fica muito naquilo, é certo, é errado, o cara, isso não dá pra fazer na minha casa. Sim. Mas às vezes o cara coloca algo que fica bem barulhento pra, tipo, chocar o público que tá ali e fala, meu Deus, tá dando muito eco. Mas às vezes é uma sensação que o arquiteto quer trazer pra aquele momento, né? Sim. E até pra ele dar mais valor, às vezes, no silêncio, né? Exatamente. Tipo, a gente teve um ambiente no ano passado, que foi até do pessoal da Bloco, que eles tinham 3 acabamentos super diferentes, né? O primeiro era um barro terracota, que era bem mais calmo, e de repente você entrava num banheiro todo em azulejo, que ele dava até um certo desconforto. Então, assim, são
Intenções. Que você quer pôr no projeto. É. E aí, como é que vocês encaram isso aí? Cara, só fechar uma coisa do que a Julia falou sobre o material ter cuidado de segurança, só me remeteu a uma dúvida que direto vem. Ela falou de lã de PET. Sim. O pessoal pergunta, lã de PET, lã de vidro ou lã de rocha, qual que é melhor? De acordo com a densidade, todos podem ter o mesmo desempenho, mas lã de PET, o que é importante pensar? Ela, naturalmente, ela é inflamável. Então, não é qualquer lã de PET que você pode usar. Lã de vidro é vidro, velho. Então, vidro não vai pegar fogo. Beleza. Agora, lã de PET... Já tá no nome ali, né? Já uma brecha ali pra você precisa ficar atento. Então, como ela falou, da Trisoft, beleza. Aí tem laudo que mostra que a toxicidade, a densidade da fumaça é ok. Então, o pessoal precisa ficar sempre ligado nisso. E que quando a gente fala dessa parte de acústica, vindo para uma casa cor e vindo para os projetos que a gente faz, a acústica é basicamente cálculo, engenharia. Então, quando a gente vai estudar o que fazer, na verdade não é simplesmente pensar em acústica de maneira genérica, é pensar, a gente está lidando com som. Som é um fenômeno físico que ele vai existir. Exatamente. Se a gente não tratar, ele vai acontecer de maneira não tratada. Então, a gente vai simplesmente lidar com isso. E a falta de conhecimento faz o pessoal não fazer com intencionalidade. Esse é um ponto. Mas aí, quando a gente vem para a Casa Cor, a gente sai do âmbito residencial, de moradia, onde o foco de todos os tratamentos, desde revestimento, mais acústica e iluminação, onde o foco são as pessoas, para vir para um lugar onde a gente não vai sentar e deitar no sofá. A gente vai ver o sofá. É para desejar poder sentar, mas eu não vou me sentar. Então, enquanto em uma residência, não é bom ter uma luz vindo de cima no sofá. Mas aqui, onde às vezes não é para ficar sentado por muito tempo, vai ter a luz em cima do sofá para destacar o sofá e torná-lo desejável também. Então, você cria atmosferas bacanas, mas com uma intenção também voltada para produtos. É porque às vezes a galera se cobra também, assim, né? Ai, meu Deus, isso... Mas eu falo, gente, aqui acho que... Você precisa... Aqui é para inspirar, trazer ideias. Exatamente, é uma amostra. Exatamente. Aqui é um portfólio, na verdade. E eu acho que essas sensações, elas são muito boas, que... É o que eu falo, assim... Eu tenho uma loucura minha, que agora o pessoal aqui, né, que são super techs vão falar, mas eu sempre falei isso, assim, desde a faculdade eu tinha um estudo que a gente tinha muito de percepção de espaços cheios e vazios, né? E eu gostava de brincar, e uma vez eu fiz até uma analogia dizendo que, assim, o cheio e o vazio pra mim é igual à luz, né? A gente conseguir entender. Por quê? Perfeito. Porque a gente não vê cores, né? A gente não enxerga nada. Na verdade, a gente vê a refração da luz a reflexão ou dela. a ausência dela. Desculpa, tá vendo? Mas é isso. Desculpa. Mas assim, eu digo assim, onde tem luz e onde não tem. Não, exato, eu tô brincando, tá certo. Mas eu digo assim, então é onde a cor escura, preta, é onde é a ausência da luz, né? Então eu sempre brincava com isso. Então assim, é uma questão de você poder perceber em ver e não ver da maneira correta. Exato, entre aspas. Exato. Então, assim, o que você quer mostrar? Uma vitrine? É isso que você falou. Ah, não. Igual você falou do fundo, que era totalmente preto, das acústicas. Eu não quero mostrar. Então, camufla. O staff sempre mais escuro, porque aí a luz não vai, né? Você não vai ter não vai destacar. Então, assim. Então, eu sempre falava isso, que eu acho que a luz ela é fundamental. É igual projeto arquitetônico. Você tem uma residência, de dia é uma coisa, à noite é outra. Porque se o cara faz uma iluminação... É outra arquitetura, é outra parada, né? Então, assim, eu sempre tive essa brincadeira, digamos, né? No sentido de achar que é importante esse cheios e vazios, onde você coloca. O escuro também é legal, que a gente, às vezes, eu acho que peca nos excessos em casa mesmo, que é um lugar de descanso. Normal. Teve milhões de luzes, parece que... Eu falo, tem projeto que tombou a carreta de lâmpadazinha e o cara saiu... Tem cada e hoje tombou de perfil de LED. Eita, rapaz. Então, aí a gente vai chegar nesse assunto, assim, né? Polêmicas. As polêmicas, eu quero as polêmicas. Então, assim, eu sempre acho que você tem que se permitir também testar essas coisas, né? Sim. E no corporativo, a gente também tem uma questão que é o seguinte: vai ter uma certa liberdade até um ponto, porque de repente você se esbarra nas normas, né? Exato. Dependendo de onde você vai aplicar, né? Tanto na acústica, tanto na iluminação, você esbarra em normas, né? E aí? Porque também tem isso, né? Também tem uma galera que, tipo assim, que eu falo, eu tenho amigos, né, que também são um pouco mais estudados em iluminação. Quando você precisa de algo assim, você chama um amigo e fala, bicho, isso aqui você tem que resolver pra mim, porque tem normas e coisas. Como é que funciona essa aí? Porque você vem no lado técnico
E, né, e você Exato. mais também na aplicação. Como é que vocês Aham. veem isso? Porque é difícil, né? Eu queria só voltar, Cris, num ponto, desculpa te interromper, mas Não. eu peguei esse gancho que você falou sobre a questão da importância da engenharia por trás disso tudo. Não querendo puxar sardinha, Imagina. Imagina, não. Jamais faria isso. Mas, assim, é interessante pensar que ser criativo, prezar pela estética, não te exime de responsabilidade técnica. Isso. Precisa funcionar. Exato. Seria incrível ter revestimentos maravilhosos, reflexivos, pedra para tudo quanto é lugar, e vender isso como acústico, mas não vai funcionar. Se não existir cálculo, se não existir especificação adequada, se não existir responsabilidade no material, eu posso, inclusive, pôr em risco a vida Sim. da pessoa que vai ocupar o espaço. Exato. Quando a gente vai para a iluminação, mesma coisa, esse lance mesmo de estourar de luz para tudo quanto é lugar. É interessante, funciona em alguns casos, mas eu tenho que tomar cuidado se eu estou entregando o que é tecnicamente ideal para o meu cliente. No caso do corporativo, por exemplo, seria maravilhoso eu ter um espaço hiper confortável como a sala da minha casa numa empresa. Mas eu vou causar problema de visão no pessoal que vai ter que ler relatório todos os dias. Eu vou causar um cansaço visual muito maior nas pessoas. Então, assim, é fantástico a gente prezar pela estética. Mas a estética precisa ter responsabilidade. Aí, Jonas, e se disserem pra você, em iluminação, cálculo, essa coisa de norma, cálculo não serve pra muita coisa. E aí? Cara, eu vou dizer que no mínimo essa pessoa, ela correu, ela fugiu da escola. Essa pessoa não entende iluminação. Desculpa quem pensa assim, mas assim, gente, não dá. É igual você falou, é física aplicada puramente. Exato. Quando a gente está tratando de iluminação, a gente está tratando de ondas eletromagnéticas dentro do espectro visível. Faltou até palavra aqui para finalizar isso aí. Mas é física pura. Quando a gente vai para acústica, é a mesma coisa. São ondas sonoras, é impacto mecânico. Eu preciso tratar isso dentro daqueles que precederam a gente com estudos, com cálculos, para que funcione de fato. Vamos falar, a gente está falando principalmente de ambiente corporativo. Se você for botar nisso, além de ter as normas técnicas, em um ambiente corporativo, isso traduz em produtividade. Exato. Você tem um ambiente onde você consiga trabalhar com iluminação adequada, é produtividade. Sim. Você tem um ambiente onde você consiga trabalhar sem o ruído, sem ter aquele... Ou você tendo só aquele burburinho, onde você consiga se concentrar. Estava até comentando mais cedo isso com o Christian hoje. Por exemplo, você está trabalhando aqui, você se desconcentra com o seu colega atendendo o telefone. O tempo médio para você voltar para o nível de concentração que você estava é 17 minutos. Imagina isso ao longo do dia, quantas interrupções você vai ter de volta ao trabalho. Perfeito. E respondendo a sua pergunta, e como é que a gente lida com as normas? Uma coisa curiosa, Vitor, é que a gente tem uma norma que dita quanto de luz tem que ter para ambiente corporativo. Em ambiente de trabalho, na área da tarefa, 500 lux. A depender do tipo do trabalho, se tiver monitores, talvez 750 lux. Lux é lumens por metro quadrado, que não é uma fórmula de cálculo, mas lumens por metro quadrado. Mas tem trabalho que mostra que quanto maior o nível de luz, maior é a redução de erros. E maior é a produtividade em tarefas visuais. Então, qual que é o limite de quantidade de luz? A norma, ela traz esses 500 lux como uma iluminância média. Mas, por exemplo, aqui nós temos luz natural. Se for medir aqui, pode ser que chegue a 1000 lux. Se nós tivermos uma luz natural bem difusa aqui, assim, bem agradável, bem homogênea, pode ter 2.500 lux aqui e estar ok. Porque pessoas pensam, mas isso não vai ofuscar? Muitas pessoas não pensam que o ofuscamento não é por quantidade de luz. Tanto que quem nunca se incomodou com uma luzinha azul do ar-condicionado no quarto escuro? Sim. Mas se você for medir, quanto de luz que aquilo emite? Quase nada. Se acende a luz do quarto, aquilo não incomoda mais. Então, o que incomoda é o contraste entre pontos de brilho e fundo escuro. Por isso, se for bastante luz, não tem problema. Mas aí os cálculos é que vão nos dizer se está ok. O que não pode é ter menos do que Você falou até um gancho que eu queria até puxar mais pra frente, mas eu não sei nem... Enfim, vou pegar. Que é isso, assim, eu acredito também, pelo que eu vi de vocês, que eu acho que o mais legal a gente tá falando de cálculo, né, da luz, na questão do som, mas não é que vocês defendam só a relação da luz artificial. Você sempre entendeu o ambiente como um todo, né? Porque é igual aqui, nós estamos aqui num espaço aberto do estádio, que vocês estão vendo aqui maravilhoso, pegando aqui a tarde de Brasília, com céu limpo. Então, assim, é isso, você também levar em consideração o fator onde está inserido o espaço que você vai fazer, né? Exatamente. Você está num porão, se você está num rooftop, enfim, você tem que... É todo o meio, né? A arquitetura, o projeto, ela não pode se deter só
aquele espaço ali contido, né? Ainda mais porque em ambiente corporativo você vai ter espaços até confinados da luz natural. Exato. E o nosso sistema, o nosso ciclo circadiano ou relógio Exatamente. biológico, ele é ditado pela nossa exposição à luz natural. Isso, exatamente. Então, quem trabalha 8 horas ausente de luz natural vai ter algum impacto. E aí, a gente estava comentando sobre aquelas luminárias hoje que a gente encontra no mercado que simula o céu, inclusive Literal. com a passagem do sol numa luminária, para simular em ambientes confinados a situação de como é que tá lá fora. E aí você puxou um gancho que eu já queria trazer pra gente entender, que é o seguinte, porque cada dia mais, aí a gente falando de toda essa tecnologia, né, falando nas luzes, a gente tem cada vez mais a tecnologia avançando, melhorando os acabamentos, melhorando a estética, melhorando uma porrada de coisa, mas também nós temos tecnologias que desfavorecem. Por exemplo, nós temos a tela do computador, nós temos a Sim. tela do celular, nós temos cada dia mais tudo muito digitalizado, Sim. que é uma evolução, gente, a gente tem que aceitar. Mas aí que entra talvez esses estudos cada vez mais necessários para que a gente mantenha uma vida saudável. A gente veio aí num momento de pós-pandemia que a gente viu que a gente não é nada perante a saúde, né? E cada dia mais esses itens vão consumindo a nossa saúde. Então, e é uma coisa que até... corrija se eu estiver errado, né? Que é tão importante que a gente não percebe no dia a dia, que é igual assim, a gente quando fica com ausência de tela, a gente já fica meio, meu Deus, cadê o celular? Cadê o Cadê celular? a coisa? Sim, Começa a não, tremer, completamente. Quando você vai pra um lugar muito silencioso demais, você também já entra meio assim, por Sim. conta do costume, né? Isso. E ainda a gente tem aquele grande problema que a audição é o único sentido que a gente não recupera. A gente pode ter ali um aparelho que te auxilia a recuperar um certo percentual, mas você não recupera. Exato. Então, assim, e você não percebe, Sim. né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, porque essas tecnologias que estão chegando e que você tem que absorver, igual você falou, a redução de ruídos, então é para saúde, não é uma questão só mais da estética, mais da funcionalidade, digamos assim. Exatamente. Ela até está extrapolando isso, né? Sim. É uma questão da gente estar bem, porque senão a gente vai entrar em parafuso daqui a pouco, vai ficar igual um robô, não escuta mais nada, não vê mais nada, né? Então, assim, eu queria que você falasse esse pro lado da... Queria que você comentasse. E você falou da neuro, né? Exato. Então, assim, Eu queria que você comentasse sobre o CS, sobre a forma como a luz entra, mas... Não, era isso, era mas só esse pegando gancho, essa porque parte. é a questão de saúde e como você falou de neuroarquitetura, né? Cada Exato. dia mais a gente está voltado a ter a arquitetura favorável a esse bem-estar, Exato. a você conseguir trabalhar mais tranquilo, não ter tantos problemas, né, de saúde refletidos pelo estresse, por uma exposição excessiva a tudo isso. Então, era mais você falou do celular, eu fui pescar aqui, não foi... tentei não ser deselegante, mas assim, eu fui realmente pescar porque tem um nome pra isso que se tornou uma doença, chama nomofobia. É uma doença psicológica de pessoas que são dependentes disso aqui. Começam a passar mal, tem urticária, é um negócio fora de sério. Entendi. Assim, o ser humano virou dependente disso aqui. A parte da neuroarquitetura, eu me surpreendi, porque eu lidei com alguns arquitetos essa semana e um deles me disse que nunca ouviu falar em neuroarquitetura. Mas tá na moda de uma forma que eu até postei uma vez. Neuroarquitetura, não. Por quê? Muita gente tá lidando com isso, Vitor, de maneira meramente comercial, para vender pós-graduação disso, curso disso, só que isso tem feito muitos arquitetos pensarem que neuroarquitetura é coisa de especialista em neuroarquitetura, só que não. A neuroarquitetura é a neurociência aplicada à arquitetura. Então, como é que o ambiente afeta o nosso comportamento? É isso. E qualquer arquiteto tem que pegar as informações que estão sendo obtidas para implementar nos seus projetos. E quando a gente fala do ruído, como você estava comentando, a gente está exposto a cada vez mais ruídos, a questão de equipamentos que fazem barulho, fone de ouvido, e as pessoas têm se tornado dependentes de som. A depender do nível sonoro, a partir de 55 decibéis, se eu não estou enganado, a gente já começa a ter estresse auditivo. A gente tem um número clássico de 85 decibéis, que na indústria tem que usar protetor auricular, né? Mas a partir disso a gente já começa a ter impactos no corpo. E aí a gente vai gerar uma série de substâncias que nos torna dependentes do som. E aí, porque quem daqui ou não conhece alguém que não consegue dormir no total silêncio?
pelo menos o ventiladorzinho tem que estar ligado. O barulho do Pelo ar-condicionadozinho. menos o ar-condicionado. Precisa ter. Desliga o ar-condicionado. Fica estranho dormir daquele Sim, jeito. é. Isso é Sim. vício no som. Isso impede a gente de ter... De desligar completamente. De desligar, de ter um tempo de reflexão. Para quem vai orar, para quem vai meditar, fica difícil você ter um negócio desse, porque tá bastante exposto. E o som é um pouco do... Eu lembro até um pouco que a Débora falava. É o único sentido que você não consegue desligar. Você não fecha Você não fecha o você não ouvido, fecha o tipo, ó. Boa, verdade. Ela fala, não existe. É o único sentido. Então vamos falar, você querendo ou não, gostando ou não, você tá exposto a esse. Sim. Aos E ruídos. hoje, um tema mais sensível ainda é que tem se suscitado cada vez mais os transtornos. Sim, de, do espectro. De TDAH, transtorno do espectro autista, onde há a hipersensibilidade. Fala um pouco, eu acho que vocês já fizeram alguns projetos para essas pessoas que precisam de uma necessidade especial, que a gente tem que ter esse cuidado, na verdade. E em tese, eu ia falar uma coisa que não sei como é que pega, mas em tese é muito simples. Por quê? Porque é uma hipersensibilidade. Só que todos nós deveríamos viver em ambientes onde o esforço vocal seja menor, onde a gente não tenha uma reverberação que nos faça ter que elevar a voz. Então, essa redução do nível de ruído e proteção contra ruídos externos é para ser para todo mundo. Quanto à iluminação, é que a gente pode, para pessoas típicas, a gente vai ter uma flexibilidade maior. Eu posso ter aqui uma iluminação de luz direta para uma pessoa típica. Para uma pessoa típica, isso vai ser muito doloroso. Então vai ter que ser uma luz indireta. A luz vai ter que rebater em algum plano para vir de maneira mais difusa. Então é nessa linha que a gente trabalha para reduzir os estímulos para pessoas com transtorno. Não, eu só tava recapitulando um pouco que você falou que acaba que você tratar acusticamente os espaços é bom para todo mundo. Exato. Eu lembro muito uma conversa que eu tava com o pessoal. Qual que é a questão que às vezes os nossos idosos, nossos avós não querem mais sair de casa? Não querem ir num restaurante, alguma coisa. Às vezes eles não conseguem se comunicar. Sim. Do outro lado da mesa. Até porque você tá em um ambiente muito ruidoso, ele sente que ele vai falar e não vai ser ouvido. Sim. E isso acaba... Péssimo. Não, já fui num Péssimo. restaurante aqui em Brasília, que eu não vou citar nomes, que, cara, nunca mais eu voltei. Era É muito insuportável. barulhento. Porque não tinha nada e ainda o pé direito duplo, assim. Eu falei, meu Nossa. Deus do céu. Tipo assim, e aí tudo vidro, né? Que o povo gosta de botar uns vidros que bate. Eu falei, cara, é insuportável você ficar naquele espaço, Não, né? você cansa mentalmente de você não conseguir... E o pior cansaço é o mental, tá? A gente que lida sempre com parte Total. criativa, a Com gente que fala aqui certeza. no nosso canal, né? A gente lida sobre como empreender no mercado criativo, né? Perfeito. E a criatividade é isso, assim, a gente tem que estar num momento bom psicológico, mental, físico, porque também a gente é muito espremido para dar soluções, né? Sim. A cada dia, eu até acho legal isso, assim, que talvez negligencie essas questões, porque o nosso mercado também ele fica muito, chamo de fast, né? Igual teve o fast moda, né? Tipo assim, que você ter tudo Você muito tem- assim, bate pronto. Você tem rápido. tendências, E isso você às vezes não consegue trabalhar. E cada vez mais a gente vê que se você for tanto o cliente, se você quiser que ele te valorize como profissional, você vai ver que você às vezes não consegue trabalhar nem sozinho. Porque, Sim. pô, você vai fazer um grande empreendimento tipo o Espaço Y, que fazem grandes espaços corporativos para várias empresas, para várias tipologias, enfim. Cara, você tem que ter o arquiteto, você tem que ter o engenheiro, você tem que ter o cara que vai fazer o cálculo luminoso, vai ter... Sim, vai ter que ter calcular Exatamente. custo. É toda uma equipe, na verdade, Sim. que você não faz sozinho. Um estádio desse, né? A gente sempre Exatamente. falou, a gente fala pro estudante de arquitetura que ele acha que vai sair e vai resolver o mundo. E não, a gente tem que se permitir a Sim. trocar com as pessoas e Com você não vai saber de certeza, tudo. Com certeza. Mas é por isso que temos aqui as pessoas que manjam dos Paranauê, como dizem, né? Porque... E se permitir a ouvir e a entender, olha, meu limite é até aqui, Uhum. mas eu preciso de você, vamos Sim. lá. Isso requer um Exato. outro trabalho paralelo para a gente conseguir ter eficiência e ser um bom projeto. Exato. E aí nós temos projetos, só para complementar, aí nós temos projetos duvidosos, não vou dizer que é bom nem ruim, tá, não. Duvidosos, e no sentido que eles não se perduram. Por Sim. exemplo, exato. isso é marcante para um restaurante manter-se aberto ou não, se a acústica dele é boa. Porque se o cara vai e não consegue jantar, se vamos dizer que ele é um modo igual tem nos Estados Unidos lá fora, que a gente fala, é o table service, que você vai sentar, você tem que ficar lá quietinho na mesa, Sim. tal, que você vai ter um tempo, não é um fast food, que aí sim é repulsivo, tipo, ó, meu exatamente. irmão, comeu, Assim. vai embora que eu preciso que o outro entre no seu lugar aí, Exatamente. e vamos nessa. Então assim, a intenção, né? Claro. Então, mas se você faz a intenção errada pro Sim. propósito do cara, você quebrou o negócio do cara. É aquele entendimento. Se ele quisesse só Exatamente. comer, ele pediu um iFood.
Só que ele vai lá porque ele quer uma experiência, ele quer conversar, quer se relacionar. Então é uma responsabilidade muito grande pra gente também dizer assim, não, ó, eu vou ter aqui, daqui pra frente é você, daqui pra frente tem que ser outra pessoa, daqui pra frente tem que... Como que a gente vai conciliar isso, né? E aí, então, acho que essa intenção, ou esse cuidado, que você falou, né, com os avós, com gerações diferentes também, espaços diferentes, e porque ainda tem uma outra particularidade, né? Cada um tem um nível auditivo específico. Não é todo mundo que sai de fábrica, não, você vai dar 100%, fulano. Não, nós temos orelhas diferentes, anatomias diferentes, comportamentos diferentes, psíquicos diferentes que a pessoa interpreta. Não. Então, assim, é um desafio também, né? Você entender. E as normas estão para colocar um médio que atenda tanto um pouquinho pra cima. No mínimo você tem que fazer isso daqui, né? Sim. Hoje a gente tá no nível de projeto que a gente até tava conversando, a gente precisa de especialistas em especialidades. Sim. A palavra é essa. Eu pensei, eu sou especialista em iluminação, legal. Vamos fazer iluminação no estádio? Temos especialistas de iluminação que são especialistas em estádio. Eu sou especialista em iluminação. Vamos fazer igrejas? Temos especialistas em iluminação de igrejas. Exatamente. O mercado demanda isso, hoje é muito específico. Você tem que se especializar num ponto, um pouco do que o cliente E tá tudo bem, porque, gente, não dá pra você fazer tudo. Você vai chegar até um certo ponto, você vai ser bom até um certo... Óbvio, você vai ter ali um conhecimento raso, né, e tal. E até, acho que isso é um defeito das nossas gerações, que eu falo pra todo mundo assim, hoje a gente tá muito no raso. Sim. Né? Tipo assim, vou dar um Google aqui. Tipo, o que é neuroarquitetura? Aí o cara, neuroarquitetura é isso. Né? É igual assim, eu acho que foi uma onda da sustentabilidade, né? Que ninguém sabe ao certo o que é sustentabilidade. Todo mundo acha que vamos botar aqui, vamos botar uma samambaia aqui dentro, que vai ser sustentável. Que não não tem... vai ser verde. Vamos pintar de verde essa placa. Tem nada a ver com isso, né? Sim. Então, assim, são vários, digamos, até preconceitos, né? O conceito que você tem ali só de algo muito raso, que é isso. Então, a gente tem que buscar as empresas, procurar profissionais, né? Ver, e pô, eu achei conteúdos maravilhosos até na internet aí deles mesmo. Então, assim, cara, tipo, a gente aprofundar mais, mas de que realmente sabe. Porque os achismos devem atrapalhar muito o trabalho de vocês, né? Tipo... Também, cara, eu tenho uma colocação assim, cara, que não é nem muito politicamente correta, acho até, em relação a corporativismo, porque eu não me vejo corporativista de defender a minha classe, porque eu penso, todo mundo vai comprar luminária, vai comprar lâmpada para pôr em casa. A gente só estudou um pouco mais como fazer isso, mas as pessoas continuarão fazendo e tá tudo bem. O que a gente puder fazer para comunicar como iluminar melhor para o público em geral, melhor. Para mim, iluminação não é para ser papo de especialista, exceto situações muito específicas. E... Especialista do especialista. Exatamente. E o que para mim, eu acho que o canal, o público, ele precisa ter uma consciência que é o seguinte, pegando até o princípio da andragogia, de educação de adulto que a gente precisa. A gente só vai dar atenção para aquilo que dói na gente. Quando a gente fala de projeto, de atuação de um arquiteto, de um designer, fala-se muito do projeto para o cliente, da solução final para a experiência que o pessoal vai ter, mas a sua carreira está sustentável? Eu tenho um princípio para mim, de amar o próximo como a mim mesmo. Beleza, só que o a mim mesmo significa que a minha carreira tem que ser sustentável. Como que ela vai ser sustentável? A partir do momento em que eu, de fato, cuido do meu cliente, em que ele percebe que, pô, vale a pena ter o Christian comigo, porque até no que ele não sabe, ele me direciona. E aí, quando Julia falou sobre os idosos, poxa, muitas pessoas já tiveram depressão, eu tive já, não é fácil, ou a gente conhece pessoas que tiveram. E aí, não sei se você já viu o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Recomendo fortemente. E uma das coisas que ela mostrou, em uma pesquisa de década com milhares de pessoas, é que o que mais se apresenta nas pessoas com vícios de cigarro, bebida, sexo, drogas, etc. Ela achava que ia achar estresse. O estresse leva as pessoas a isso. Não achou estresse. Apareceu ansiedade, como era previsto. Mas apareceu isolamento e vergonha. O isolamento, que no ambiente ruidoso, faz os idosos, que já estão muitos numa fase da vida sem esperança e já não tem muita perspectiva, tendentes a ter depressão, em um ambiente onde ele se sente isolado, ele fica. E o nosso projeto de arquitetura de interiores deveria estar resolvendo a acústica para ele poder se comunicar. A iluminação, temperatura de cor fria, temperatura de cor quente, atmosferas, algumas nos deixam mais propensos para uma atividade, melhor desempenho acadêmico e tal. Outros, melhor relacionamento. E a gente está tratando ambientes de crianças que estão formando o caráter e o princípio em uma mesma iluminação estática nas salas de aula,
só que vai ter os trabalhos em grupo, onde elas têm pior desempenho se a iluminação for branco frio. E a gente está vendo crianças que a Brené Brown fala no livro uma coisa muito forte. Se na minha época existisse celular, eu não teria os problemas que eu tive com cigarro e bebida. Ou seja, aquele vício que ela teve, hoje está aqui na mão de um monte de gente. E o isolamento nos faz, numa mesa, quando a conversa está acontecendo e eu estou um pouquinho isolado, eu me faço ocupado. Sim. E a gente não está percebendo que o nosso ambiente, o que a neuroarquitetura traz, que o ambiente, ele afeta o nosso comportamento. Então, quando a gente olha para isso e conversa com o cliente nesse nível de que, cara, olha, isso aqui afeta você, afeta seu filho, mas pode deixar que eu vou te ajudar, tá? Ele percebe que é bom ter você com ele, sabe? Aquela coisa de você conseguir enxergar o cliente através da dor dele. E não de como que você gostaria que fosse o projeto perfeito para sua casa. Você resumiu tudo que eu falei em uma frase. Mas é isso. Mas é um pouco... E olha que eu falo que você sabe sintetizar as coisas. Muito bom. É isso mesmo. E eu sempre falo isso, assim, já falei aqui algumas vezes no podcast, que eu falo, cara, e não existe arquitetura sem o meio, né? Sem as pessoas vivendo nele. Sem essa, porque senão é só um prédio vazio, então esquece, né? Tudo não vai funcionar. E a gente para de perceber um pouco essa questão do meio, né? Eu falo muito assim, que nós somos também já li isso em outros lugares aí, enfim. Resumo que nós somos o resumo das 5 pessoas mais próximas da gente. E o ambiente é isso também. Nós somos a reflexão do que está à nossa volta. Então, se você está confortável, se você... Então, e é algo que também... Tanto é que a gente às vezes não sabe mostrar como profissional, por falta de qualquer outro tipo de conhecimento, ou de se permitir conhecer com pessoas que saibam, é porque você, quando você está fazendo esse projeto e você não quer se permitir, você acaba fazendo uns projetos que você não vai ter esse apelo que a gente falou assim, que você vai conseguir extrair a melhor forma possível que você pode colocar no seu projeto. Ou seja, você vai ter um projeto muito ruim, você vai afastar as pessoas, você vai gerar sensações desnecessárias e você vai criar microambientes desfavoráveis e você não sabe como é que aquela pessoa está por dentro. Então, né? Então, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer? Como é que eu não posso? E também o que eu falo, a gente tem que dar valorização, porque assim, eu sempre brinco, iluminação, fiação é algo que você não vê muito. Sim, é um dinheiro que você gasta que a maioria da infraestrutura, ela tá oculta. Exatamente. Né? Então também, assim, como eu posso aprender para melhorar essa visão pro meu cliente? Porque, cara, é igual você falando da escola, viajando aqui, assim, falei, cara, às vezes o pessoal luta tanto para ter uma escola colorida, no sentido de estética, mas, pô, se o cara catasse esse dinheiro todo e investisse numa puta de uma iluminação, e a gente fala, às vezes, do menos é mais, mas, assim, o que é o menos? Né? Sim. É o menos assim, não de ser... não tem nada. Necessário. Mas o que é o necessário, depois a gente parte pro... E eu fiquei pensando, nossa, tem tanto de escolinha aí que é só colorida. E tem um monte de bonequinho, tem um monte de playground, mas assim... E você falando, eu falei, putz, é mesmo? Então assim... Vamos colocar, às vezes, uma luz. Vamos pro essencial, que é coisa. E que seria maravilhoso, né? Então, a gente tá vivendo meio que uma vida capa de revista, né? Tipo, capa da vida, que não deixa a gente mentir. Exato. É o greenwash, é parecer verde. Por quê? Verde é legal. É parecer que eu cuido das pessoas, porque cuidar das pessoas é legal. Não importa se lá por trás meu projeto tá horrível. Não. Ele tá lindo aqui, ó. A capa tá bonita. A capa tá bonita. A gente já falou várias vezes aqui, né? São vários renders lindos que não sustentam na realidade. Exato. Né? São várias coisas lindas. Você bota luz, aquelas fachadas com aquelas luzes... Deixa eu ficar quieto, porque senão... Isso, Vitor. Vou resumir uma frase. Perfil LED de 40 metros. Em laje sobreposta sem lugar pra colocar driver. Quem que vai conseguir instalar isso? Detalhes técnicos, né? Pois é. O que eu ia comentar é que eu coordenei um grupo de pesquisa científica com Débora, o pessoal da Audion e os nossos alunos sobre o impacto da acústica na sala de aula. E a gente teve a experiência, os alunos de Débora faziam um trabalho, aquele melhor projeto era executado na faculdade. E aí, tinham salas com tratamento e sem tratamento do mesmo tamanho. Fizemos um teste, quem quiser o artigo, a gente tem isso disponibilizado, já foi publicado. E pasmem, a gente constatou que o índice de erros de compreensão de uma sala para outra aumentou 6 vezes. Caramba. É muito 6 vezes. É onde separa que a gente já falou assim, né? Você... Não, escuta ou você ouve seu cliente? Você escuta ou você ouve a aula, né? E aí imagina, o aluno que tem qualquer dificuldadezinha para ouvir.
Não, desculpa até te interromper, mas eu tava pensando muito... Eu conversei isso uma vez com a Débora. Às vezes você acha que aquela pessoa, aquela criança que tem o TDAH ou gosta de ficar fazendo bagunça no fundo da sala, não é que ela tá gostando de fazer bagunça. Exato. É porque ela não tá conseguindo entender o professor. Exatamente. E aí se distrai mais. E se distrai mais. E isso acontece em ambiente de trabalho, isso acontece em igreja. O pessoal que senta mais no fundo, que não tem um espaço tratado acusticamente... O pastor tá falando, o padre tá falando, a pessoa tá tendo que fazer esforço para compreender. Ela não percebe, mas tá fazendo esforço. Mas o que acontece? Qualquer elemento que passa, se distrai. Por quê? Porque tá fazendo esse esforço. É porque ela se perde, né? Se como perde. se fosse... Outro dia, eu vi essa palestra da Débora, né? Lá na Paper. Cara, eu falo isso assim, é como se perdesse. Como são ondas, né? Exato. Eu falo assim, você tá vindo aqui, bate numa rocha. Exatamente. Não sei o quê. E não chega nele. Exato. Por quê? Porque ele não consegue absorver nada. Perfeito. Entendeu? Aí depois só chega e cobra assim, Jones. Aí você fala... Mano, É isso aí. E a vida a gente tem passado... Sorrindo a cena. Tipo, você já fez aquele teste, você tá falando, você percebe que a pessoa viajou e você... A pessoa tá em Você marcha. só para de falar. E a pessoa não reage. Você só concorda, tipo, espero que esteja concordando certo. E a melhor resposta a isso é isso mesmo. Você tá falando, a pessoa tá viajando, você para, cara. O silêncio incomoda e ela vai... Ixi, perdi alguma coisa. Aí você, né, gera até esse constrangimento. A pessoa fala, então, desculpa, tá... Desculpa, não, viajei aqui. Aí ela vai ter que admitir que não te ouviu, né? Exatamente. Repete aí. E quando a gente fala... Você citou de ambiente corporativo, uma das coisas que eu acredito que tá na nossa geração, pesquisas mostram isso aí de RH, é que o público da minha geração, da nossa geração, não sei a idade que vocês têm, mas dessa geração de 25 anos, eu tô longe disso já. Não aceita ficar trabalhando mais em ambiente que não agrada. Não é só pelo dinheiro. Sim. Então, a gente se preocupar no ambiente corporativo de trazer atmosferas realmente confortáveis, isso é fundamental. E o ambiente confortável, o nosso corpo foi preparado para o ambiente natural. Para plantas, para luz natural. Então, a gente ter essa atenção e aí usar a iluminação artificial para compensar áreas escuras e não simplesmente acender tudo de uma vez, sendo que quem está perto da janela não precisa. Exatamente. Então, pensar nesse tipo de projeto e pensar na inserção do que a gente chama de biofilia, que é trazer elementos da natureza para dentro, incorporado daí com iluminação. Que também não é só sofá orgânico, tá, gente? E nem samambaia de plástico. Sofá orgânico, cara. Só um parênteses, tá? Desculpa te cortar, mas era só precisava... Só um desabafo. Sim. Pois é, cara. E aí, a gente vê que na maneira intuitiva, quando fala de luz, qual temperatura de cor a gente deve usar em ambiente de trabalho? Luz neutra. Não, a norma não diz que tem que ser luz neutra. Ela nem diz qual a temperatura que tem que ser. Diz o Lux, né? Quanto de luz tem que ter, índice de uniformidade que tem que ter, índice de ofuscamento que não pode acontecer, o limite de ofuscamento. Ou seja, o mais importante é a quantidade de, digamos assim, que vai chegar de lux e o tipo, talvez, da lente, sei lá, vou dizer assim, né? A superfície, porque se ela consegue ser mais difusa, ou se ela consegue ser foco, muito mais interessante do isso que vai realmente a temperatura. A temperatura de cor, exatamente. Assim. Pra você ter uma ideia, a gente chegou a fazer um trabalho pro Nubank. E 2 pavimentos com estações de trabalho, uma parte com 28 estações, outra com 40. Qual a temperatura de cor que era exigido? No máximo 3.000 Kelvin. 3.000 Kelvin, temperatura de cor quente no ambiente laboral com estações de trabalho. É isso aí. Como é que eu vou atender a norma? A norma não fala temperatura de cor. Ela fala 300 lux. Só que ela fala que o índice de ofuscamento, limite, o UGR, é 19. E olha aí a complexidade. Tem um monte de estação de trabalho e o contraste ele se dá pelo nível de luz com o plano de fundo. Lá no fundo, a parede escura, depois de 4 fileiras de pessoas de estação de trabalho, lá no fundo, quase 15 metros de distância, aquela parede escura é o plano de fundo de quem está sentado aqui. E isso estava em desacordo com a norma. Eu tinha que iluminar a parede lá do fundo para oferecer a condição certa para as pessoas que sentavam daqui para lá. Olha só. E puxando o gancho da questão que, né, como é muito bom observar tecnicamente, né, a questão da lâmpada, a gente estava conversando anteriormente, assim, que você falou que essas preocupações, elas são às vezes tão irrisórias diante de tanto, né, que o mercado vai exigindo, eu preciso de 3, eu preciso de 4,
E você me falou que tem até uma questão da indústria mesmo, né? Que hoje o pessoal se preocupa muito em atender, vamos fazer mais próximo que vai mostrar a cor, né? A reprodução da luz do sol, digamos assim, que é o que mostra mais. E você falou, né, que o pessoal tá gastando mais dinheiro até para produzir isso. Como é que é essa relação? Por quê? Porque isso é uma exigência de mercado, que é o que eu falo, os arquitetos e os designers, eles têm muita responsabilidade. Por quê? Porque a indústria não produz nada que a gente não esteja especificando para vender. Digamos assim, é uma busca ao contrário. Todo mundo acha que espera que a indústria tenha que trazer a solução. Exato. Não, você que tem que começar a pedir certo. Você que tem que começar a pedir certo, né? Eu não tô me eximindo aqui não, gente. Eu erro também. Mas eu tô dizendo assim, mas eu me ponho sempre a aprender. Né? Então assim, cada vez que eu vou aprendendo, eu tento me corrigir para pedir as coisas certas, para que lá na frente a indústria fala, pô, ninguém mais tá pedindo essa luz aqui de 6.000K. O que nós vamos fazer com isso? Não vamos fazer nada, que nós vamos tratar... Exemplo, tá? Que a gente acabou de falar que a temperatura ali não tem muito a ver, mas assim... A gente também espera, como profissional, sempre que venha de cima, né? Sim. E nós, como profissionais, temos que começar, não vou especificar essa. Perfeito. Tem que ser essa, essa e essa. Só tem uma empresazinha ali que faz, tu vai atrás dela. Tipo... Não, e a gente tende a querer fórmula pronta pra tudo. Quantas vezes a gente já não ouviu? Qual a luz ideal para banheiro? Qual a luz ideal para quarto? Qual a luz ideal para casa? Qual a luz ideal para sala de reunião? Gente, a gente esquece que a gente está lidando com um ser humano. Não existe ideal para ninguém. O ideal para um pode não ser o ideal para o outro. Sim. Onde a gente está, assim, bebendo muito é em medicina. Eu fiquei chocado quando eu conversei com alguns primos que são médicos e eles falaram sobre tratamentos que são, assim, de certa forma, claro que tem muita ciência, preparo, estudo, mas cada organismo acaba reagindo de uma maneira completamente diferente ao mesmo tratamento. Então, cada organismo é um organismo. único. Não tem fórmula pronta. Sim. O remédio que funciona em um pode não funcionar em outro. Sim. Pode reagir de forma estranha no Cara, outro. uma simples aspirina reage pra mim de uma forma Exato. Exatamente. Exato. E a gente projeta para quê? Ou melhor, para quem? A gente projeta para seres humanos. A gente tem que focar na resposta biológica daquela pessoa. Eu sempre história de vida trago dela. aqui no podcast do Universo Arc, né? Que a gente tá aqui hoje em parceria com essa oportunidade de estar com vocês, que eu tô muito feliz. Mas assim, eu sempre falo que eu sempre puxo um gancho muito comercial. Eu sempre falo que tudo é muito venda, né? Sim. E aí o problema é que as pessoas, elas ultrapassam um pouco a venda só pela venda, né? É igual você falou assim, qual que é a luz ideal do banheiro? Sim, mas qual que é o tamanho do banheiro? Quem que vai usar o banheiro? Exatamente. Aonde que esse banheiro tá? É uma boate? Sabe? Uhum. Tipo, é as perguntas que ninguém quer fazer. Sim. Exatamente. Porque existe muito mais entrelinhas do que só simplesmente qual é a luz ideal. Né? Mas perguntar dá trabalho. Qual que é a luz ideal? Aquela que acende, que funciona. Né? Aí, beleza. Aí você se exima de qualquer respaldo técnico. Exato. Mas assim, é porque hoje a gente não indaga, né? É igual aquela velha máxima da venda lá que tem aquela brincadeirinha do Lobo de Wall Street que me vende essa caneta. Cara, não é pela caneta, mas é tipo assim, tá, você quer o quê? Você tá precisando de uma caneta? Qual caneta que você tá buscando? Qual normalmente a caneta que você compra? São 380 milhões de perguntas atrás de uma caneta. Então, quem dirá de um projeto, né? Que também é o seguinte, estamos falando aqui dos profissionais, mas eu também tenho que falar que você que é cliente, você que na sua família quer um projeto, também tem que entender que você tem que parar para ouvir para isso. Hoje também a gente lida muito com isso. O cliente, às vezes, ele não quer dispor de tempo para ouvir e entender tudo isso. Ele quer um espaço corporativo que ele vai investir X, ele só tem esse orçamento, não vai abrir mão de nada, mas ele também quer um payback em 3 meses. Pô, não vai funcionar. Não vai funcionar. Igual eu falei, um restaurante mal projetado, o cara vai quebrar. Uma empresa, igual o Júlio falou, se o cara perder 17 minutos a cada vez que ele é interrompido por causa de um barulho, por causa de não sei o quê, tanto é que hoje as cápsulas, né, que são soluções paliativas ali pra onde você não consegue, e dentre outras que vocês devem conhecer até mais que eu, vem sendo soluções que as pessoas abordam, porque é isso também. Não, vamos colocar... Antigamente os offices eram tudo meio que as caixinhas. Aí de repente, vamos fazer um open. Porque todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa. Aí, por exemplo, assim, eu já fiz projetos de uma empresa, que era o escritório, eu falei, aí o cara falou, não, vamos quebrar tudo, vamos fazer open. Eu falei, cara, eu não acho isso certo. Porque você é o diretor, vai ter uma hora que você vai ter que ter uma conversa em particular, vai ter uma hora que você vai ter que dar um esporro em alguém, teve uma hora que faz parte do trabalho, óbvio, tudo dentro de um respeito. Porém, você precisa ter uma certa privacidade, você tem digamos assim, uma hierarquia dentro da empresa. Afinal, repreensão você faz no privado. Exatamente. Tem que existir o espaço privado. Então, assim, também tratar essas coisas, assim, só que ao mesmo tempo que todo mundo abriu,
esqueceram disso. Aí Exato. joga na mão do Cris, Exatamente. se vira aí que o cara aqui do lado tem que... Entendeu? Por exemplo, os call centers que tem essas bagunças. Pô, hoje cada dia mais é tecnológico, é mais telefone, é mais chamadas. É uma loucura, né? Sim. Por exemplo, assim, a gente tem... já aqui, setores hoteleiros, tem mais de 1000 ligações por dia, uma barulheira, um negócio, uma loucura. E como é que você faz? A pessoa chega em casa assim, né? Tipo, Exatamente. né? Você já viu aquele filmezinho que a mulher fica trocando os telefones antigamente, que eram os pininhos, né? Sim. Tipo, você coloca, alô, tudo bem, não sei o que, só um minuto. Irmão, aí a pessoa chega em casa, ela continua assim, igual aquele filme do Chaplin, né? Que o cara sai de casa assim. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo de novo. Sim. Eu falo que é cíclico, então... Sim. É um cuidado que todos têm que ter, mas o cliente também tem que entender que ele tem que investir isso. É o que eu falo às vezes até para os profissionais. Às vezes a gente tem que demitir cliente. Porque se o cliente quer uma casa que ele vai morar no mínimo 5 anos com a família dele, né? Ele não tem tempo de ter 1 hora de reunião para entender os processos, o que você precisa. Pô, Não dá. Exatamente. Não dá, você nunca vai chegar no resultado perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção essa questão da gente lidar com um dia estressante e querer ter uma noite perfeita, a gente não é máquina, não dá pra você chegar em casa e desligar. Viu, pessoal? Chegar em casa, você vai repetir o mesmo que você fez o dia todo. Sua noite vai ser o reflexo daquilo que você viveu durante o dia. Se você passou um dia extremamente estressado, a gente foi até na Expo Lux agora, tinha vários estandes de iluminação pública. A gente tá falando de 12 mil lumens, por uma quantidade absurda de luz na luminária. E aí tinha stand que tinha 20 luminárias dessas ligadas. O pessoal ficava exposto àquilo o dia todo. Expositores. Exposição de luz, não chamaram os caras da luz pra fazer. 6.500K, luz branca azulada, um fluxo absurdo, luz de poste, é feito pra isso, iluminação pública. O cara passava o dia todo naquilo e chegava à noite em casa e queria dormir. Como é que ele vai dormir? Não dorme. Não dorme. Não consegue dormir. Você não Eu consegue até vi um desligar. post de vocês que vocês estavam até falando da questão desses erros, né? E às vezes comuns, né? Que caem, enfim. É que você até fez um post falando da luz verde nas plantas, né? Nossa. Eu ri demais. Eu falei, gente, o cara que inventou isso, pelo amor de Deus. Tipo assim, aonde que a planta falou, não, eu quero uma luz verde aqui que vai ficar top, né? Exato. Então, tipo assim, mas acaba que cai num uso comum da galera, que a galera começa só replicar, sem saber, sem conhecer, né? E eu falo, Jesus, eu passo direto em umas casas super bonitas e quando acende a luz do trem verde, eu falo, meu pai. Tipo assim, pra quê? Né? Exato. Essa parte da luz colorida é muito comum. A luz verde nas plantas e a luz azul na piscina. É muito comum. E, honestamente, eu já gostei disso. Um dia também. Entregando um pouco. É isso, a vida é evolução, né? Só que a hora que eu percebi que aquilo não valoriza a vegetação, aquilo eu gostava porque criava um ambiente cênico. Sim. Um ambiente cênico, a gente distorce cores. Você vai numa balada, a luz colorida não vai reproduzir a cor que você escolheu lá naquela loja bonita, aquela corzinha. Sim. Vai distorcer sua cor. Então não era pelo realce da arquitetura, pela criação de um ambiente saudável. Era pela experiência de moleque de querer ter um ambiente cênico. Sim. Então, o que acontece? Como luz, você explicou perfeitamente, cara. Nunca vi um host assim, cara? Isso, explicando o que é a luz, o que a gente enxerga. É simplesmente uma luz refletida? Se a gente joga uma luz verde, só aquilo que contém verde vai aparecer. O que não contém verde, como por exemplo o caule, que ali vai estar marrom, porventura, ele vai ficar escuro. Então, a gente não valoriza aquilo que a gente achava que ia valorizar. E eu tenho uma foto que eu tirei da equipe toda e tal, saindo de um evento. Aí o pessoal pensa, mas em evento tudo bem usar luz colorida. Aí na entrada do salão era luz verde nas plantas todas. Todo mundo que ia tirar foto, eu tenho essa foto nossa. A gente tá verde, parecendo doente. Por quê? Assim, a gente tá emperequetado, bonito, mas na foto, pelo amor de Deus. É igual eu falei, né? Essa questão da tecnologia, por exemplo, hoje cada dia mais a gente tem ambientes instagramáveis. Nós estamos no podcast aqui que nós temos câmeras, né? Que tem lente, ali tem, sei lá, aí eu vou entrar em uma parte aqui que eu não manjo, mas assim, que não pode, né? Você tem toda uma correção de filtros, de não sei o quê. É uma lente de tanto de alcance. Então, assim, tudo isso hoje você tem esse cuidado dobrado, porque senão hoje a sensação, a pessoa vai no evento, ela quer o quê? Tirar uma selfie. Exatamente. E se a luz estiver horrível, né? Por exemplo, uma vez eu vi um estudo de um restaurante em São Paulo que o cara só contratava os garçons e dava um curso de fotografia no celular.
porque aí todo mundo bombava. Porque o cara Mentira. chegava e falava assim, você pode tirar uma foto? Nossa, os caras tiravam uma foto perfeita, cara. Caramba. E aí fazia que as pessoas voltassem no restaurante. Nossa, E aí muito o cara começou a pagar as pessoas pra fazer foto. Então Sim. o cara era o garçom, mas ele também tirava boas fotos. Legal. Então assim, são percepções mínimas, né, de reações, de como a influência, né, o É aquela meio, o coisa de resultado. você entregar o a mais, né? Tipo, ninguém tá esperando que o garçom Sim, vai mas eu conseguir. tenho certeza que lá deve ter uma boa iluminação, porque aí as Sim, fotos saem perfeito, melhores. exatamente. O cara deve se preocupar com a acústica que as pessoas ficam lá. Exatamente. Então, assim, são umas entrelinhas que às vezes dá mais dinheiro pro cara do que a parede bonitinha. É isso que eu tô Sim. falando, né? Mas Aquilo do essencial de você ter realmente a experiência concretizada ali, né? A realização. E aí é o que eu falo, quando as pessoas falam, adoro viajar, eu vou pra um resort. Cara, mas você vai no resort, o cara se preocupa com a luz. O cara se preocupa. Óbvio, Exatamente. vão ter exceções, né, gente? Mas, Sim. assim, Não mas a deveria maioria se preocupar. das vezes é um lugar que ele tá propício a receber você pra você desacelerar. Pra você, Total. tipo... Então a pessoa fala, poxa, adoro. Claro, mas você chega na tua casa e tu quer fazer tudo ao contrário. Né? Então, pô, então assim... Quer descarregar um caminhão de luminária em casa? Não dá. Então, vai assim... ter a mesma Então são várias contradições, né? Que eu acho que é isso que vocês estão defendendo aqui, né? E eu acho que a gente elucidou bem. E eu queria, assim, que vocês falassem mais, assim... Agora pra gente... Tá chegando no final, infelizmente, aqui. Rapaz, Já. Mas eu queria, assim, que vocês falassem mais, assim, o que vocês acham que falta, né? E deixar essa mensagem, assim, até pros novos profissionais ou pra quem já é da área, porque, como você falou, eu já errei, você já errou, a gente errou entre aspas, né? A gente se adaptou, vai melhorando cada dia mais, a gente vai buscando o conhecimento, Sim. né? E então eu queria que você falassem, pra fechar, o que vocês recomendam pra essa galera, né? O que seriam os pontos que vocês acham que é uma tendência, assim, que fala, galera, observem isso, tá vindo isso, o que vocês podem melhorar, que eu acho que é um passo de cada vez. Isso. Porém, se você olhar pra isso, vocês estão num caminho melhor aí. Quer ir primeiro, Jonas? O que eu fale? Pode ser, então. Eu só queria aproveitar o gancho da iluminação de câmera pra gente focar nisso. A essência de um projeto tem que ser quem vai receber o projeto. A intenção do projeto tem que ser o objetivo dele. Se ele é para uma pessoa, eu foco na pessoa. A iluminação de transmissão, por exemplo. Estúdios de TV são desconfortáveis, são lindos na tela, mas são extremamente desconfortáveis. Quer dizer, quem já teve experiência de entrar no estúdio de TV é absurdamente ofuscante. Você não consegue ficar confortável, você tem que ficar o tempo inteiro meio aceso, mas a prioridade é a câmera. Se eu estou projetando para uma pessoa, a prioridade tem que ser a pessoa. Óbvio que eu vou ser responsável em seguir normas, em aplicar regras, principalmente quando elas põem em risco a vida da pessoa. Então, se eu estou falando de elétrica, eu preciso prezar por um excelente projeto elétrico, porque isso pode pegar fogo se der errado, né? Sim. Mas o meu objetivo, acima de tudo, e a segurança está envolvida nisso, tem que ser a pessoa. E o que a gente tem que buscar hoje em dia é, primeiro, entender respostas fisiológicas. A ciência tem evoluído muito nisso. A gente tem visto hoje um tema bastante interessante, por exemplo, a iluminação circadiana. Infelizmente está tomando um caminho comercial. Cada fabricante está, essa minha luminária é circadiana. E eu vou jogar uma bomba logo, galera. Luminária circadiana não existe não, tá? Só para não existe mesmo. Se o fabricante colocou lá, minha luminária circadiana, ele está mentindo para você. Que é um monte de filosofia. O que é circadiano? Circadiano é uma parte do nosso corpo que se orienta baseado na luz do dia, na luz do sol. O sol ele nasce em uma determinada posição, se põe em outra, tem uma temperatura de cor quando nasce, tem outra quando se põe, ao longo do dia ele vai variando isso. Eu preciso repetir esse comportamento dentro do meu ambiente, seguindo uma série de parâmetros que, inclusive, dependem de onde essa luz está vindo, não só da cor dela. Então, uma luminária, ela pode ser circadiana estando posicionada do jeito certo. Uma luminária, ela pode ser circadiana quando ela é usada no momento certo. E isso vai da gente entender que a gente responde à luz de diferentes formas. E a luz circadiana é uma forma da gente trabalhar o ser humano. Mas existem outras formas. Por exemplo, se eu preciso de luz para maquiagem, para barba, eu vou trabalhar com uma luz que ela pode ofuscar um pouquinho mais naquele momento. Por quê? Minha prioridade, atividade ali. A pessoa não vai ficar exposta àquilo o tempo inteiro. Mas se for uma luz no ambiente de trabalho, eu posso expor o trabalhador 8 horas a uma luz ofuscante? Não, tanto é que a norma recomenda que você trabalhe com GERs, né, índice de ofuscamento, muito baixos. Então, de novo, eu estou focado em para quem eu estou entregando. A resposta hoje da iluminação é para quem? Para quê? A gente está sempre trabalhando isso. A indústria tem evoluído bastante, a ciência tem evoluído bastante, o LED tem evoluído muito, 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 muito.
ao ponto de hoje a gente ter a possibilidade em alguns produtos de controlar espectros de luz. Eu não controlo só a cor, mas eu controlo, assim como o sol faz durante o dia, o quanto de vermelho a minha luz tem, o quanto de verde a minha luz tem. E isso, de novo, é resposta daquilo que o ser humano tem sentido quando exposto à iluminação. Se eu pudesse resumir assim, a recomendação em uma frase para todo mundo que vai projetar, foquem no ser humano. Vocês precisam entender, nós precisamos entender, profissionais, que nós estamos projetando para pessoas. As técnicas existem, eu vim da indústria, vim da engenharia, onde tudo era exato, porque eu estava projetando para a máquina. Eu projetava para o melhor desempenho do motor. O motor vai ser sempre o motor. Então eu posso pegar isso daqui e aplicar aqui. Quando eu projeto para um ser humano, vai depender da história dele, de onde ele veio, qual idade ele tem, onde que ele está, o que ele vai fazer. Eu preciso ouvir tudo isso. Muitas vezes o meu cliente não vai querer dizer, como você falou, mas eu preciso saber fazer as perguntas certas. Nosso papel enquanto projetista para seres humanos é, primeiro, entender o meu cliente. Às vezes a gente é psicólogo mesmo, está tudo bem. Eu vou ser a interface entre mais quem psicólogo vai do que outra coisa. mais psicólogo, verdade. Eu, enquanto profissional, vou ser a interface entre receber o que o meu cliente sente, as dores que ele tem, como a Julie colocou muito bem, receber tudo aquilo que ele está trazendo e traduzir isso em especificações técnicas. Esse é o meu papel enquanto profissional. Quando a gente faz isso, a gente entrega, sem dúvida nenhuma, um bom projeto. Pô, isso aí. Excelente. Assinado Jonas Magalhães. Um manifesto. Um manifesto. Revolta, meu. Ficou bacana. Eu diria que a iluminação, eu enxergo que ela está atendendo para um design inteligente. E isso se enquadra não só nas técnicas de iluminação, mas no arquiteto, ele projetar de maneira inteligente. Temos trabalhado materiais acústicos sendo incorporado à iluminação para que quando for ter uma solução acústica, não precisar que as luminárias sejam expostas. Se eu quero o efeito da luz, por que a luminária precisa aparecer? Sim. Se for uma intenção projetual estética de uma luminária com um projetorzinho aparente, massa. Uhum. Mas se eu quero só essa luz focal, eu posso deixar o teto com aspecto mais limpo. Então, o design inteligente de luminárias miniaturizadas tem vindo à tona. Isso é muito bacana. Outra coisa que eu ia comentar... Não, puxando o gancho, a gente fez uma auditura essa semana, foi exatamente a da Misericórdia, qual que é o nome? Museu da Misericórdia. Museu da Misericórdia, vocês fizeram no Pelourinho. A restauração, a parte principalmente de iluminação que o Christian fez, ele teve todo esse cuidado de esconder os perfis e de você valorizar o que já era belo. E assim, usando trilhos eletrificados convencionais, só que iluminando de maneira cruzada para atender o propósito do projeto. Então, um ponto principal, eu acho que deixaria para os profissionais, para todos que estão envolvidos, não delegar a responsabilidade que nós, enquanto arquitetos e designers, temos de ser a pessoa que o cliente está confiando, para traçar os melhores caminhos para o ambiente dele atender às expectativas do projeto. Uma pincelada no que eu falei da reprodução de cor é que a gente busca reprodução de cor perto de 100, e a indústria falando, a minha lâmpada tem IRC 95, 97. Só que a tendência tem mostrado que o padrão de classificar a reprodução de cor está migrando para um outro padrão, TM30, onde tem mostrado ali que o dito IRC pode ser abaixo de 80 praticamente. A saturação pode mudar. Não sei se alguém já viu um monte de faixa de luz na parede e percebeu um meio esverdeado, o outro meio rosado. Isso aí é por causa de um desvio que acontece na cromaticidade da lâmpada, que a gente não especifica isso. Só que para ajustar e tornar isso agradável, a gente está saindo um pouco da fidelidade de cor, mas está chegando mais perto de atender às intenções do projeto. Então a gente está saindo olhando para isso, a gente percebe que a gente não deve ficar mirando nos números objetivos mais altos, mas no que de fato vai nos aproximar de atender às intenções do projeto. Então, a partir do momento que a gente fizer isso e se posicionar como alguém que é bacana o cliente ter ao lado, a gente instintivamente vai ter esses cuidados. E para quem assiste um material como esse aqui e é provocado a ouvir sobre acústica, a ouvir sobre iluminação, peraí, qual que é o mínimo que eu preciso saber a respeito disso para apontar para o meu cliente? A gente, na Audium, desde 2017, 2016,
a gente começou a criar os cursos para capacitar arquitetos, mas também a fazer reuniões com arquitetos junto ao cliente, mesmo sem compromisso de ser contratado, para educar o cliente dele. Porque nós temos mais material, mais argumentos, experiência de tornar o negócio, como é que eu posso dizer? Falar no idioma do cliente. Como é que ele vai entender o valor de se fazer um projeto acústico. Se ele vai contratar ou não, não sei. Mas estamos juntos, arquitetos, designers, para educar esse mercado. Para mostrar que acústica e iluminação não é para quem tem dinheiro. Todo mundo precisa disso. Então, quanto mais a gente conseguir conscientizar o mercado, mais vai ter fabricantes trazendo materiais em custo acessível, mais vão ter estratégias sendo aplicadas, mais o mercado vai valorizar quem faz isso, tanto eu quanto qualquer profissional que queira entrar, porque existe uma escassez grande de profissionais que lidam com acústica no Brasil, com iluminação de maneira técnica também. Então, eu enxergo que a nossa profissão de arquiteto e designer é uma profissão tanto de maestro, que precisa saber o som que cada instrumento faz para poder orientar o cliente. Então, que a gente se posicione e não delegue isso. Não para ser especialista em tudo, mas pelo menos para entender. E se você perceber que, iluminação me interessa pra caramba, acústica também, beleza, se torne um especialista. Que isso é um mercado mais nichado, só que muito mais assertivo. Aí, a minha próxima como a ti mesmo, para você se lembrar de que você precisa ter uma profissão sustentável. Então, ela não é uma mera ação social, voluntariado, não estou nem aí para ganhar dinheiro. Não, se estamos trabalhando, é para ter receita. Beleza, agora, como transformar isso em uma missão? Fazer com que minha atuação gere impacto social. Ajude as pessoas, de fato. E isso vai fazer a gente conseguir superar muito mais as dificuldades que qualquer profissão vai ter, quando a gente percebe que a gente está gerando esse impacto. Que isso, hein, gente? Olha que aula que vocês tiveram aqui. Não tem nem palavras. Diga, Julie. Não, só vou complementar o Christian, principalmente na questão que a gente fala muito atualmente, você precisa pensar, você mais como arquiteto ou como fornecedor, eu vejo muito vocês como profissionais, vocês pensam muito nos projetos complementares. Hoje você não vai fazer um projeto sem um ar-condicionado, sem um projeto de iluminação, mas é muito do que eu converso com o pessoal. A gente também tem que valorizar o projeto acústico. Ele não é mais, mas ele também não é menos importante. E isso acaba sendo necessário. Lógico que agora você tem as normas que em alguns lugares você tem que seguir. Mas vamos falar, escolas, você consegue melhorar o nível de aprendizado corporativo. Exato. Você consegue melhorar a produtividade. Exato. E até mesmo residências, além próprio dos ambientes performáticos, que seriam teatro, o home theater, cinema, você pode fazer... Os que a gente mais conhece de todos. Assim. Só para resumir mesmo, que a Débora mesmo fica brincando. Em todos os lugares que tem som, precisa de acústica. Ela só fica brincando. Em que lugar que não precisa é no cemitério. Poxa. O que eu acho legal, cara, às vezes a gente tem que ir para umas futucadas que dói no bolso, né? Do mesmo jeito que quando a gente cuida de um ser humano, ele rende mais. Você que tá no mundo corporativo, tá com sua loja, com seu espaço comercial, com seu restaurante, a falta de acústica e a iluminação inadequada, ela pode destruir seu negócio. Se você não tiver uma iluminação que comunica aquilo que você quer comunicar através do seu produto, ou um espaço que permita o seu cliente ter uma atmosfera agradável que faça com que ele compre, seu negócio não vai para frente. Pode ser que o problema da sua loja seja meramente luz. Pode ser que a luz esteja inadequada. A gente aprende com as marcas aí a maneira correta de iluminar. Infelizmente, hoje não vai dar pra gente entrar muito na parte de iluminação comercial, que é uma área que é fantástica, mas uma mensagem que eu queria deixar nesse sentido: luz vende, mas luz também pode te fazer deixar de vender. Não vende. E pra gente encerrar aqui, pessoal, vocês viram que vocês tiveram uma aula, né, que eu não tenho nem muito o que complementar, porém, botaram uma luz no caminho de vocês. Né? Então, vocês ouviram, né, que aí é o nosso tema, mas assim, complementando tudo que eles falaram, é o seguinte: todos esses itens, eles não são mais complementares. Eu acho que a gente tem que ter uma inversão de todos os processos. Tudo que a gente julga projetos complementares, eles têm que vir pensados antes. Porque depois falta dinheiro, depois falta especificação, depois falta... e a infra, ela é muito mais importante. Então, hoje, nos meus projetos, eu até falo isso com o Rick, eu foco muito no que é infra, que você não pode mudar mais. Depois você compra a luminária, depois tu coloca mais o que você não pode mexer, que é isso que a gente não vê, né? Da elétrica, da iluminação, às vezes de uma estrutura acústica ali que vai ficar escondida, porque é um dinheiro que você tem que ser bem empregado na hora certa, porque depois para você refazer, o custo é, sei lá, 3, 4 vezes mais, né? Então assim, fica a dica para vocês,
tá? Eu vou pedir o conteúdo pra galera aqui, esses artigos, nós vamos colocar no nosso site. Com certeza. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Foi um baile, uma aula gratuito pra vocês, tá vendo? Olha só, aproveita. Estamos com pessoas aqui de nível... Ó, gente palestrando TED, gente de alto nível de engenharia. Pelo amor de Deus, né? Depois vocês não falam que não tem conteúdo. Então, eu queria que vocês deixassem o arroba de vocês aí, onde o pessoal pode seguir, encontrar mais produtos de vocês. Perfeito. E não deixem de seguir o nosso canal, Universo Arc, tá aqui, dê o com like, certeza. curta. Também curta aqui, né, o canal do Espaço Y, que é nosso parceiro nesse projeto, que nos convidou, aqui do Espaço Cash, né, que foi um convite em parceria com a Bispo Arquitetura, também que projetou esse espaço aqui na Casa Cor Brasília 2024. Então, queria o arroba de vocês pra galera procurar aí mais conteúdo. Pronto, vamos lá. Eu sei que eu já falei demais, mas eu queria só mudar uma chavinha na cabeça de todo mundo. Vamos mudar de projetos complementares para projetos fundamentais? Aí, ó, maneiro. Não é complemento, é fundamento. Exato. Vamos partir dessa. Gostei. Mas o meu, meu arroba no Instagram é @JonasMCosta. Consegui um nome simplinho no Instagram, graças a Deus. Tô caminhando para um outro projeto de Instagram, mas vocês vão poder acompanhar tudo por Mas lá. acompanha por esse que você vai ver o outro, né? Aí você Isso já aí, faz o isso lançamento aí, lá e tá pronto. tudo certo. Perfeito. E o seu, Cris? O meu é Arc de Arquiteto, ARQ, Christian Nascimento. Se escrever só Arc Cris, talvez já apareça com fundo amarelo ali, mas é Christian com TH. Meu pai me deu essa dor de cabeça. Aí eu falo, é igual Corinthians. Não sei se é uma boa referência para alguns. Eu sou corintiano, é ótimo. Mas é Arc, ARQ, Christian Nascimento. Muito bem. E Dona Jolie? O meu é Giulia Frazão, com G e U. É italiano, né? Giulia. Outro padrão. E o da loja é Paper House Decor. É isso. E o da Audium, né? Isso, e o da Audium, Oficial. Audium Oficial. É tanto Audium Oficial no Instagram, Audium Oficial no canal. Gente, acessa o nosso canal no YouTube. Tem muita coisa. muitos vídeos de antes e depois, de como isolar o apartamento de cima do apartamento de baixo, de Várias como é que dicas, várias coisas funcionam. várias Tem coisas. muito conteúdo. Audium Oficial no YouTube, Audium vendo? Oficial no Instagram. Chuva de conteúdo, gente. Exato. Muita E coisa. a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Tchau. Fique com Deus. Abraço. Tchau.